Olá pessoal, estamos nós aqui de volta, né? Ainda falando sobre. Hoje vamos falar um pouco sobre o processo de vacinação, né? Nossa última aula nós falamos aí sobre políticas públicas e vacinação. Nós vimos aí o conceito de políticas públicas, nós vimos para que elas servem, né? É só para a gente entender um pouco aí de como funciona a saúde no nosso país. E hoje nós vamos falar de algo extremamente importante, né, no estudo das políticas públicas, que é o processo de vacinação. Nós vamos falar sobre o processo de imunização e antes disso a gente vai entender como é que o nosso corpo reage, né, como é que a vacina atua no nosso corpo, no nosso organismo. E aí é um momento extremamente crucial, um momento importante, né? A gente está vivendo aí, como eu já falei várias vezes para vocês, uma pandemia, estamos aí em busca de uma vacina que seja eficaz para controlar esse vírus que está solto aí. E aí a gente vai entender hoje mais ou menos, né? Mais ou menos a gente vai entender bem, né? Como é que ocorre aí o funcionamento da vacina no nosso organismo, porque ela é tão importante na nossa população. Ao longo do passar de vários anos, vários e vários anos, né? A vacina ela tem sendo, os estudos das vacinas têm sido aí extremamente importante dentro da saúde pública, né? Do estudo também das saúde, dos indicadores de saúde pública que nós conhecemos na nossa última aula. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender como é que ela atua, a vacina atua no nosso organismo, vamos entender primeiro como é que o nosso corpo ele atua no processo de defesa, né? E o que a vacina vai fazer aí. No nosso sistema de defesa, pessoal, nós temos o nosso sistema imune, né? Ou sistema imunológico, a gente apresenta aí diversos mecanismos de defesa. E um deles é o nosso sistema linfático. O sistema linfático, pessoal, ele atua juntamente com o nosso sistema circulatório, ele atua paralelamente ao nosso sistema circulatório, e ele é constituído aí por uma rede de vasos, né, de veias, de vasos bem fininhos, semelhantes às veias. E esses vasos eles são responsáveis por levar células, né, que atuam no processo de defesa, como é o caso dos anticorpos e dos macrófagos. Ele é responsável por levar também, além dessas células, as substâncias já produzidas e que ficaram na nossa memória imune. O nosso corpo, quando ele entra em contato com um agente estranho, que a gente denomina antígeno, para cada doença, esse agente estranho vai apresentar uma substância, né, que o caracteriza. Que é, imagine você tem um CPF e um RG, né, um número de identificação. Na sociedade você é identificada por esse número. Os vírus, as bactérias, que são agentes causadores de doenças, eles também apresentam uma substância que o caracteriza. Essa substância é denominada antígeno. Para cada antígeno que existe no nosso corpo, após o contato com esse antígeno, vai produzir um anticorpo, que é uma substância contrária. O que o anticorpo faz? Destrói o antígeno. É bem simples. Professor, isso sempre acontece? Não, nem sempre isso é possível acontecer. Ou porque houve uma falha no nosso sistema imunológico, ou porque o nosso sistema imunológico está debilitado, né? Até mesmo pela questão da alimentação, a má alimentação, e não conseguiu se defender. Então, no geral, é normal que o nosso sistema imunológico consiga se defender, né? Mas existem situações em que ele não vai conseguir, né? Ele não vai conseguir se proteger, não vai conseguir produzir os anticorpos, que são as células de defesa. E aí a pessoa vai acabar adoecendo. Então, o sistema linfático é justamente o sistema aí que vai levar essas células e vai levar também as substâncias que atuam no processo de defesa. O sistema linfático ele é formado aí pela linfa, pelos vasos, né, vasos linfáticos ou capilares linfáticos, e órgãos como os linfonodos, né, o baço, o timo e as tonsilas palatinas, né, muita gente conhece aí como amígdalas. Ele é formado aí por células, então, em um conjunto de órgãos. Esses órgãos, essas células são extremamente importantes no processo de defesa do organismo contra agentes agressores, que são os micro-organismos ou toxinas ou substâncias que podem aí acabar envenenando o nosso organismo. A função do sistema linfático é a retirada de células mortas, né, aquelas células que já não têm mais função, e as células anormais, né, as células que apresentam defeito no nosso organismo, ele atua destruindo essas células. É esse sistema, o sistema linfático, que é responsável pelo processo de rejeição em transplantes, né, se a pessoa não tiver o mesmo tipo sanguíneo ou se a pessoa não tiver semelhança estrutural e orgânica. E ele também que é responsável, o sistema linfático, pela memória imunológica,
que é uma memória que fica registrada no nosso organismo de quando você contraiu um determinado micro-organismo, quando você contraiu uma determinada doença, e você conseguiu produzir anticorpos contra essa doença. A maioria das doenças, as doenças virais, elas funcionam da seguinte forma: uma vez que você as contrai, se ela não tiver variações, né, se ela não tiver uma variação aí de DNA, o vírus não tiver uma variação de DNA, você só pega uma vez. Você pega uma vez, o teu corpo já reconhece essas substâncias, esses antígenos, e ele já vai produzir anticorpos contra esse antígeno. E aí, depois de ele produzir os anticorpos, destruir aqueles antígenos, ele vai registrar na memória imunológica, né? Essa memória vai ficar guardada aí para que em uma segunda infecção o seu corpo já tenha os anticorpos prontos ali para defender o seu organismo. Os linfonodos, né? O que são os linfonodos? São pequenas estruturas globulares e arredondadas que vão se encontrar ao longo da rede dos vasos linfáticos e vão atuar no processo de filtragem da linfa e de levada também de células, né, que atuam no processo de defesa. A linfa é a parte que é filtrada do nosso sangue. A gente diz que ela é a parte líquida do nosso sangue. Essa linfa, esse líquido, ele é retirado por meio do sangue por um processo de filtragem, que é feito pelos linfonodos, e aí ele sofre a ação de células de defesa, como é o caso de macrófagos, que são células bem grandes que atuam no englobamento de micro-organismos ou de agentes estranhos. Ela engole esses micro-organismos ou esses agentes estranhos e destrói eles. A linfa é constituída também por anticorpos, que são células também de defesa, que atuam destruindo antígenos, e por plasmócitos, que também são células de defesa que atuam fazendo uma função semelhante dos macrófagos, só que ele tem micro-organismos específicos, né, que ele destrói. Então a linfa vai apresentar uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida constitui o plasma sanguíneo e a parte sólida é formada por glóbulos brancos, que são as células de defesa, linfócitos, leucócitos e algumas plaquetas, né, que são células que atuam realizando o processo de coagulação do sangue. Uma coisa importante, uma informação importante para a gente saber, pessoal, é que a linfa, a parte líquida do sangue, ela não é bombeada pelo nosso coração, assim como o sangue, acontece com o sangue. A linfa, ela é elevada, ela é movimentada devido à compressão dos músculos que circulam os vasos linfáticos. Esses músculos se contraem, fazendo com que a linfa seja empurrada e passada ali por meio dos vasos. No interior dos vasos existem válvulas que impedem que a linfa retorne, que ela volte ao local de onde ela saiu. Ela transporta líquidos e algumas vitaminas que são importantes para o nosso corpo, e ela também drena o excesso de líquido intersticial, que é aquele líquido que fica ali entre as células. E ela é extremamente importante no processo de resposta imunológica, né, que é o processo de resposta aí, de defesa do organismo. Quais são as propriedades? Principais propriedades que o nosso sistema imunológico apresenta. Especificidade. Nosso sistema imunológico é extremamente específico. Para cada anticorpo vai existir um antígeno específico. Um exemplo, um anticorpo que combate um determinado vírus, o vírus da gripe, por exemplo. Ele não vai combater um outro vírus, ele não vai combater nenhum outro vírus, ele só vai combater aquele vírus. Por quê? Porque os anticorpos, eles são antígenos. É um modelo semelhante a uma chave e uma fechadura. Não é qualquer chave que abre qualquer fechadura. Para cada fechadura você tem uma chave. Isso aí é especificidade, isso é uma característica do sistema imunológico. Diversidade, né? Ele atua aí conseguindo êxito no processo de defesa contra diversos tipos de organismos diferentes, vírus, bactérias, vermes ou outros micro-organismos. Sensibilidade, né? Ele é um sistema bastante sensível e ele apresenta a capacidade de memorizar os processos de defesa que ele executou, certo? Ele é bastante específico. Na imagem aí, ó, a gente vê que, ó, aqui esse quadradinho azul e esse quadradinho aqui vinho, né? Eles funcionam aí, eles são antígenos. Cada um deles é um antígeno diferente, ó. 3A é um antígeno, 3B é outro antígeno. Eles são de micro-organismos diferentes. Observe que o anticorpo apresenta um encaixe perfeito com o antígeno. Para cada antígeno, então, eu tenho um anticorpo. Isso aí é a especificidade que o sistema imunológico apresenta, que os anticorpos apresentam. Sistema de defesa, né? Quando a gente fala de sistema de defesa, pessoal, existem
dois tipos de resposta imunológica, né? A imunidade inata e a imunidade adquirida. O que é a imunidade inata e a imunidade adquirida? A imunidade adquirida é aquela que você ganha ao longo do tempo com o contato que você vai tendo com micro-organismos. Cada vez que você tem um contato com micro-organismo, o teu corpo vai lá e produz defesa contra aquele micro-organismo. Você pegou uma gripe, o teu corpo já vai reconhecer aquele antígeno em uma próxima situação, você não pega mais. Pegou uma catapora, pegou uma vez, não pega mais. Por quê? Porque você conseguiu produzir imunidade adquirida. Você já tem anticorpos contra ela. E a imunidade inata? A imunidade inata é aquela que você nasce com ela, né? Você já nasce com alguns anticorpos. Esses anticorpos eles são passados da mãe para o filho. E principalmente na primeira amamentação, né? Na primeira amamentação, a mãe passa por meio do colostro, que é um líquido translúcido, né? Que vem junto com o leite, vários anticorpos. Então aí você adquire a imunidade aí inata, certo? Você já nasce com ela por meio da passagem de anticorpos da mãe para o filho. Quando a gente fala de imunidade inata, a gente fala aí, das linhas de defesa, né? O nosso corpo ele apresenta 3 linhas de defesa. A primeira linha, que é a linha de combate, por meio das barreiras naturais. A gente tem barreiras naturais que impedem a entrada de micro-organismos. A nossa própria pele, por exemplo, é um exemplo de barreira natural, né? A pele, as mucosas, elas têm a função de reter micro-organismos, impedir que micro-organismos entrem no nosso organismo e podendo aí causar infecções, doenças. As secreções do nosso corpo, né? Elas têm a função de servir como barreira natural, segurar micro-organismos, impedir que eles entrem. A flora natural, intestinal, por exemplo. O peristaltismo, né, que é um processo de contração do nosso corpo, também atua aí como barreira natural. A segunda linha de combate é o processo inflamatório, é a inflamação. Nosso corpo ele desencadeia inflamações, ele faz surgir inflamações, processos inflamatórios, para que sejam produzidas ali células de defesa, como é o caso dos macrófagos. Sejam levadas para um determinado local, macrófagos, e esses macrófagos possam destruir agentes estranhos. O macrófago ele é o principal exemplo de célula fagocitária, que é uma célula que engloba e destrói outras células. Por meio desse processo inflamatório vão ser levados macrófagos, e esses macrófagos poderão destruir destruir os agentes que estejam atuando, querendo aí causar algum dano ao organismo, né? Nesse momento, uma das características é a elevação da temperatura, que é a febre. A febre é um sinal de que há algo de errado e é um sinal de que o teu sistema imunológico está atuando em algum momento ali, em algum ponto. A terceira linha de combate são os anticorpos, né? A última linha de combate aí, os anticorpos. Eles atuam destruindo agentes estranhos que são os antígenos e produzindo a resposta imune, né? Chamada de resposta celular. E os anticorpos? O que são os anticorpos? Os anticorpos eles são simplesmente proteínas que interagem com um antígeno específico e que estimula o linfócito B, que são células de defesa, a guardarem a informação e produzirem a memória celular. Então, o linfócito B é ele quem atua guardando a informação de produção de células de defesa. O linfócito B, eles amadurecem, né? Eles se desenvolvem e eles tendem também a se converter em células que formam os anticorpos. Os anticorpos também recebem um outro nome, né? Eles também são chamados de imunoglobulinas. Imunoglobulinas, então, são anticorpos. Cada molécula do anticorpo ele tem uma parte idêntica, né, que se liga ao antígeno e vai atuar destruindo esse antígeno, certo? Então, pessoal, é mais ou menos assim que funciona o nosso sistema imunológico, mais ou menos assim que funciona o processo de defesa do nosso organismo. A gente ainda vai conhecer outros processos, tá certo? Na nossa próxima aula, a gente vai ver aí outros processos de defesa e vai entender um pouco mais sobre o processo de defesa do nosso organismo, certo? Então, até mais.